Olá, meu nome é Luísa e hoje eu vou fazer a apresentação do pitch parcial do meu trabalho de monografia 1, que é sobre a geração de programas diversos em Verilog para o teste de ferramentas de EDA. Então, para contextualizar um pouco este trabalho, a gente precisa definir o que são ferramentas de EDA. EDA é uma sigla para Electronic Design Automation. Essas ferramentas vão basicamente auxiliar no desenvolvimento de projetos e de circuitos eletrônicos. Então, de uma maneira simples, o que essas ferramentas de EDA vão fazer? Elas vão ter como entrada um programa em Verilog e elas vão transformar esse programa para uma outra representação. Essa outra representação pode ser um diagrama, pode ser uma outra representação mais avançada e mais detalhada desse circuito, ou também ele pode utilizar o circuito resultante para fazer algumas simulações. Então, algumas ferramentas de EDA famosas são o IOSIS, que é open source, o Jasper, que é o da Cadence, o Variable, que é open source, e ele vai ter algumas coisas interessantes que a gente vai utilizar nesse trabalho. Em particular, ele tem uma gramática de Verilog, e a gente tem o Icarus, que também é outra ferramenta open source. Só que testes manuais dessas ferramentas são limitadas, porque a gente quer ter testes variados, testes que cubram uma boa parte dessas ferramentas, e que fazer isso de forma manual pode ser muito complexo às vezes. Então é muito importante que a gente tenha uma variedade de representatividade nesses programas para aumentar a cobertura de testes nessas ferramentas. Então a gente propõe o KaiGen. O KaiGen é uma ferramenta de síntese de programas escrita em C++, mas que vai produzir programas em Verilog. E esses programas são gerados a partir da gramática do verbo, que eu falei lá atrás. E essa geração ela é feita de maneira probabilística. O que isso quer dizer? Cada regra de produção ali vai ter uma certa probabilidade associada. Então, aqui um exemplo bem simples de uma gramática probabilística é: a gente tem quatro regras aqui. Essa regra é, na primeira linha, produz E maior que T, a linha de baixo produz E maior ou igual a T, embaixo E menor que T, e assim por diante. E cada regrinha dessa vai ter uma probabilidade associada. Por exemplo, a probabilidade de E maior que T ocorrer dado que E aconteceu é de 30%. A probabilidade de E maior que T acontecer dado E é de 40%, e assim por diante. Então aqui do lado esquerdo, a gente tem um trecho da gramática do verbo, e aqui a gente percebe que tem várias regras de produção. Do lado direito, a gente percebe que cada regra de produção tem um número. Esse número é justamente a probabilidade daquela regra de produção acontecer. Quanto maior esse número, maior a probabilidade daquela regra acontecer. E o Kaiji vai pegar essa gramática e vai produzir um programa em Verilog a partir dessa gramática. Então, os nossos objetivos aqui é aumentar a quantidade de tokens produzidos pelo Kaiji e corrigir programas gerados incorretamente. É importante ressaltar que a gente quer aumentar a quantidade de tokens diferentes produzidos e que, com esse aumento, às vezes pode ser gerados alguns programas que sejam incorretos, programas que às vezes não fazem sentido. Então a gente quer corrigir esses programas para que eles sejam gerados de forma correta. Então, alguns dos nossos resultados parciais. Primeiro, a gente fez a identificação de alguns tokens que não existiam, como as portas primitivas, como AND, OR, XOR e assim por diante. A gente tem alguns tipos equivalentes. Em Verilog, alguns tipos eles podem ser usados de maneira intercambiável. Então a gente tem o wire, uwire, war, wind e assim por diante. E o que a gente fez? A gente adicionou esses tokens no KaiJ. Então aqui a gente tem um pedaço de um código gerado pelo KaiJ, e na última linha a gente percebe que já tem uma porta OR implementada com várias Ds, várias variáveis. Esses Ds foram declarados todos anteriormente, eu não coloquei por questão de brevidade. Aqui neste outro programa, a gente tem aquela questão dos tipos equivalentes. Então a gente tem várias portas aqui declaradas com tipos equivalentes, como o AND, o wire, trizero, o tree e assim por diante. Então aqui a gente tem um gráfico representando o número de tokens, comparando com outras soluções já propostas por outros autores. Então a gente tem o KaiBench, que é uma coleção de 50 mil programas retirados do GitHub.
A gente tem o VlogHammer e o Verismith, que são outras soluções de ferramentas de síntese de programas em Verilog proposta por outros autores. E a gente também tem a gramática de Verilog. Neste gráfico, a gente fez um experimento comparando qual é a taxa de crescimento de tokens conforme a gente aumenta o número de programas. Então a gente começou comparando 2 elevado a 10 programas e foi aumentando esse número de programas até chegar a 12 elevado a 14. Então o nosso objetivo aqui era ver quanto que o número de tokens diferentes cresciam. Então aqui a gente percebe que o número de tokens começa mais ou menos ali em 170 e vai aumentando conforme o número de programas aumenta, chegando ali mais ou menos 225. E a gente percebe que o número de tokens diferentes produzidos pelo KaiGen está bem acima de outras soluções, como o VlogHammer e o Verismith. Só que a gente ainda está chegando perto do KaiBench, a gente ainda não chegou no número de tokens do KaiBench, que é ali perto de 250. E a gente também está um pouco longe do total de tokens da gramática de Verilog mesmo. E aí, os nossos próximos passos são incluir alguns tokens mais complexos, como o ENU, e também corrigir esses programas gerados incorretamente pelo KaiGen. E é isso, espero que tenham gostado.